Ajuda aí, né? Um time cascudo como o Cruzeiro não dá pra tomar gol aos 50 do segundo tempo, né? Um monte de jogador cascudo dentro de campo ali me ajuda, né? Mas agora vai ter que remar e vai ter que ganhar o jogo na volta. Foi um jogo equilibrado, um jogo que o resultado se pode aceitar. Péssimo resultado. Péssimo resultado. Ah, Diogo, empatar fora de casa é bom? Depende. Depende do jogo. Eu lamento pelo empate do Cruzeiro porque, cara, o gol de empate do Goiás é um chute de rara felicidade. A bola toca nas duas traves. Olha o gol que o maluco faz no último lance do jogo, mano. Olha o gol que o maluco faz no último lance do jogo. Que empate inacreditável, mano. Olha o chute que o cara me acerta no último lance do jogo. Copa do Brasil é a nossa terceira opção. A nossa primeira opção é o Brasileiro. A nossa segunda opção é Libertadores. E terceira opção é Copa do Brasil. Ajuda aí, né? Um time cascudo como o Cruzeiro não dá pra tomar gol aos 50 do segundo tempo, né? Um monte de jogador cascudo dentro de campo ali me ajuda, né? Então não dá mesmo. Claro que ficou cristalino, que o Cruzeiro é muito mais time, jogou pra fazer até mais. Inclusive o Arthur Jorge falou disso na coletiva, né? Que o Cruzeiro precisa ser mais eficaz, que criar é fundamental, mas tem que meter a faca e girar. E o Cruzeiro teve mais volume, mas não matou o jogo, né? Aí você tá metendo 2-1, liga um contra-ataque ali, querido, mete 3-1 e volta classificado. Aí o Goiás vai para aquela pressão, que é convencional, né? Final de jogo, torcida em cima. Aí defesa do Cruzeiro bem posicionada, menos o Matheus Henrique. Calma que eu vou explicar, que ele assistiu mais uma vez. Então presta atenção aqui. O Garcia domina pelo lado esquerdo, toca a bola vai para a área, volta. O Garcia aproxima da grande área, toca, avança, recebe, domina, ajeita o corpo, bate o Matheus Henrique, nem abriu o compasso. A impressão que ficou que o Matheus Henrique imaginou que o Garcia não teria espaço, a bola estava muito próxima do corpo dele, mas o Matheusinho não pode imaginar, não, ele tem que fechar o espaço, abre o compasso, fecha o espaço, né? E aí não fechou, eu levo em consideração, né, um chute no ângulo, aliás, um puta de um gol cagado total, né? A bola vai lá na gaveta e aí já era. O Cruzeiro poderia ter saído do Serra Dourada basicamente com a classificação nas mãos, sabe? Mas agora vai ter que remar e vai ter que ganhar o jogo na volta, né? Então, assim, o Goiás tem limitação? Tem. Mas num período que o Cruzeiro está esgualepado fisicamente, é mais um jogo, que é o jogo da volta, que você vai precisar correr muito, que você vai ter que ganhar o jogo, você é obrigado a ganhar o jogo se quiser passar. O adversário é bem inferior, mas tem que ganhar do adversário, você é obrigado a ganhar. O jogo passou muito pelo depilado, né? Estou falando do Arroio, porque ele é liso. Foi um bom jogo do Arroio mais uma vez. Jonathan Jesus não só pelo gol, mas mais uma vez bem seguro, titular absoluto da defesa e tal. E aí tem que levar em consideração também esse primeiro empate do Arthur Jorge. Assim, hoje eu falei na televisão que era nítido que o Cruzeiro tinha um avanço físico, um preparo físico, mas eu achei que senti um pouquinho no final ali. E agora, na sequência, não tem jeito, né? Você já tá sentindo fisicamente, embora tenha tido um avanço. Vai ter que jogar e ganhar o jogo na volta. Sobre a questão do Otávio no gol, primeiro ele rebate pro lado como tem que ser, ninguém marcou, saiu o primeiro gol. No segundo gol, nem se fosse o Cássio, 10 anos mais jovem, né? Me ajuda aí. Bola lá no gancho, não tinha como evitar. Só não acho que vale essa resenha de chama gol bonito e tal. Está sendo preparado para ficar como titular, porque o Matheus Cunha estava muito inseguro, então vai ter que ser ele mesmo até na virada da janela do meio do ano. É isso aí, gente. Amanhã a gente fala mais. Fiquem em paz e beijo na alma. Tchau. Acho que foi um jogo equilibrado, um jogo que o resultado se pode aceitar, tendo em conta aquilo que foi o desempenho das duas equipas. Eu particularmente não gostei dos primeiros 20 minutos da minha equipa. Acho que a primeira parte foi uma primeira parte que jogamos uma velocidade abaixo daquela que devíamos. Fomos corrigindo, fomos melhorando. Acho só que fomos mais perigosos do que o adversário. Fomos mais perigosos que o adversário. Mas o resultado temos que o aceitar por aquilo que foi a entrega das duas equipas, e sofrer um gol no último minuto faz parte do jogo também. Acabo por não ter muito a dizer sobre isso, porque recuamos talvez, ou baixamos e tentamos defender um bocadinho o resultado cedo demais, e depois ficamos expostos a este tipo de lances mais fortuitos que nos penalizaram hoje com este empate. Péssimo resultado. Péssimo resultado. Ah, Diogo, empatar fora de casa é bom? Depende. Depende do jogo. Hoje o Goiás
Poderia ter tomado aqui um 3-1, um 4-1. Boas defesas, né, do Tadeu, salvando. Mas de qualquer forma, cara, é impressionante. O Cruzeiro não consegue fazer dois jogos no mesmo ritmo. No segundo tempo, então, virou um Deus nos acuda e o Cruzeiro conquista um péssimo resultado fora de casa. Poderia ter vencido, porque no jogo da volta, nós vamos receber o Goiás no meio de decisão, valendo classificação para mata-mata da Libertadores, com o Cruzeiro numa situação complicada no Brasileiro. Enfim, 2-2, Guilherme. O Jonathan Jesus é um zagueiraço na concepção da palavra. Não sei se é o Jonathan Jesus ou se é o Lúcio que tá jogando nessa zaga do Cruzeiro, que dava aquelas arrancadas e chegava à área adversária. Baita zagueiro. O Otávio não tem culpa em nenhum dos 2 gols sofridos pelo Cruzeiro na noite de hoje. No primeiro ele fez como manda o figurino. Espalmou pro lado, e aí o Fabrício Bruno e o Cauã Moraes falharam no lance. Eu lamento pelo empate do Cruzeiro, porque, cara, o gol de empate do Goiás é um chute de rara felicidade. A bola toca nas 2 traves, vai pro fundo da rede. E assim, Mateuzinho, dava para marcar melhor nesse lance, hein? Dava para marcar melhor nesse lance. Dava para pressionar um pouco mais o atacante do Goiás, que finalizou essa bola e mandou lá no trinco para fazer o gol de empate. Mas o ponto positivo do jogo de hoje é Jonathan Jesus, baita zagueiro. O lance do segundo gol é impressionante, mas uma partida interessante do Kenny Arroio. O Otávio é muito mais seguro do que o Matheus Cunha. Ele não tem responsabilidade pelo gol sofrido, e, aliás, por nenhum dos 2 gols sofridos. E o Jonathan Jesus, como eu disse, um grande destaque. Ponto negativo, a zaga falhou no lance do primeiro gol do Goiás. Eu acho que Fabrício Bruno e Cauã Moraes falharam naquela jogada. E o Mateuzinho tinha que ter pressionado um pouco mais o Esli Garcia, na finalização do segundo gol. É isso. Não, mano. Olha o gol que o maluco faz no último lance do jogo, mano. Olha o gol que o maluco faz no último lance do jogo. Que azar do caralho, mano. Não é possível, mano. Bateu no travessão, na trave e entrou. Inacreditável. Que empate inacreditável, mano. Olha o chute que o cara me acerta no último lance do jogo. Puta que pariu, que balde de água fria, mano. Mas nada apaga a grande partida de Jonathan Jesus, que é inclusive melhor que todos os pontas do Cruzeiro. Pode mandar um cara embora, Chico da Costa, Sinisterra. Mano, Jonathan Jesus melhor que muitos que estão aí. Galera, empate com sabor de empate. Vocês viram como o nosso goleiro é bom? Meu filho, tá? Isso eu conheço desde os 13 anos. Você viu como é que traz uma confiança pra gente, o goleiro? Ai, menino bom. Vocês vão ver, gente, esse menino mais pra frente. Isso não é à toa que chegou na seleção brasileira em todas as suas categorias, né? E outra coisa, como um técnico, ajuda a gente, né? Você vê que nós estamos ganhando o jogo e ele em cima. Isso faz parte do futebol, né? Ele em cima, ele não para. Muito bom. Aí vocês estão assim, mas empate no final, gente. Copa Brasil é a nossa terceira opção. A nossa primeira opção é o Brasileiro. A nossa segunda opção é Libertadores. E terceira opção é Copa Brasil. Esse Tosca é doido. Não é, gente. Não é. É isso que nós temos que pensar, tá? Essa terceira opção. Gostei demais do jogo hoje. Só não gostei do Jonathan Jesus. Pensei que continuar jogando assim não vai ser bom, não. Vai ser vendido pra fora, urgente. Jonathan Jesus, joga menos, cara. Você tá jogando demais. Bela partida dele hoje. Tô rindo até aqui, tá? E você vai trazer 1 bilhão de libras pra nós. Belíssima partida dele. Belíssima partida de todo mundo, cara. Todo mundo. Quem entrou, quem saiu, quem não entrou. Bela partida do Wallace, bela partida do William, bela partida do Ney. Tô feliz. Vou dormir sem remédio. Hoje não tem remédio. Hoje não tem Lexotan, não tem Lorax, não tem Optalidon, não tem Idantal, Cadernal, Malhaz. Não tem nada disso. Tamo junto. Fala Cruzeirense, empate no jogo da ida contra o Goiás.
um gostinho amargo esse empate, mas claro, ainda tem o jogo da volta, decisão dentro de casa, claro que aí o Cruzeiro com força máxima. Importante que deu para rodar o elenco se comportou muito bem depois das alterações no segundo tempo, ainda conseguiu, né, a virada, um belo gol de Jonathan Jesus. O que é isso? Jesus do céu, segundo gol dele pelo Cruzeiro, o segundo no Serra Dourada e pela Copa do Brasil. Destacar aí a bela jogada, né, junto do Bruno Rodrigues, que deixa o Jonathan Jesus, que inicia a jogada na cara do gol para fazer o segundo gol, o gol da virada, mas infelizmente depois um belo gol do Goiás no finalzinho, faltando 30 segundos para terminar o jogo, um belo gol e já virou uma cena aí em o Otávio levar belos gols, hein? Mas foi bem durante todo o jogo o Otávio, infelizmente, e o futebol tem dessas coisas mesmo. Mas uma boa apresentação do Cruzeiro, agora é focar Campeonato Brasileiro, rodar o elenco mais uma vez, teremos aí as ausências de Lucas Silva, Matheus Pereira e também Fabrício Bruno, né, que tomaram o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão, mas tá aí, Cruzeiro segue firme, Copa do Brasil, e tá tudo certo, mas ficou um gostinho amargo aí esse empate no finalzinho, mas é bola pra frente, focar no Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana, e depois a Libertadores é o Boca, grande decisão que o Cruzeiro terá na Copa Libertadores na semana que vem.